Eles ainda seguem os ensinamentos de um grande sábio que viveu há 2.500 anos. Os monges do monastério de Sermei, no sul da Índia, empreendem sua busca por iluminação como tem feito há séculos. Mas aconteceram algumas mudanças. Hoje, os monges de Sermei estão online. Quando os chineses invadiram o Tibete em 1959, destruíram 5.000 mosteiros budistas e incontáveis textos sagrados transmitidos através dos séculos. Os monges que escaparam para se restabelecer na Índia trouxeram com eles somente o que tinham na memória. They could immediately sit down and start writing out the books. And that helped in the first 5 or 6 years. Those were the only books around. People would sit down, write out what they remembered. 30 anos mais tarde, Michael Roach, um monge budista de Nova Jersey, Estados Unidos, trouxe computadores para Sermei. Ele começou o que chamou de projeto de entrada dos clássicos asiáticos. We are trying to preserve the books that were destroyed in Tibet, and it's a huge body of literature. It's hundreds of thousands of books that we're trying to recover. And if we can get it down on disk and then transfer it to a CD-ROM, it cannot be erased. If there's a nuclear war, the magnetic interference won't erase a CD-ROM. Basically, it's fairly permanent preservation. Entre os seguidores do budismo tibetano, rodas de oração em movimento ainda são mais comuns que disk drives giratórios. E pela manhã, os cânticos são ouvidos com mais frequência do que o bip de inicialização de um computador. We had a boy who was newly arrived from Tibet. He was a nomad. He had lived in tents his whole life. He had never really seen a radio or a television or anything. He sat very patiently through the training session, and then when they actually were supposed to touch the keyboard, he asked us if it would hurt very much when the electricity went through his fingers as he touched the keyboard. Milhões de teclas digitadas depois, o trabalho dos monges de Sermei se transferiu da memória humana para as redes eletrônicas que atravessam o mundo. Eles colocaram a tecnologia da informática a serviço de uma filosofia antiga. No momento, escrituras sagradas, transações bancárias, pornografia e 1 milhão de mensagens de e-mail errantes estão sendo despachadas por meio de uma rede mundial de dados digitais. Nós estamos vivendo uma revolução tão profunda quanto aquela iniciada por Gutenberg e sua prensa tipográfica. Nós passamos da era industrial para a idade da informação, e isso está acontecendo por causa do computador. They're tools. They really are tools like all the other tools that we know, like hammers and screwdrivers and electric drills and ultimately calculators. They are tools at our disposal so that we are able to do the things we need to do. What's extraordinary is the fact that it's just everywhere. Well, we're losing track of the computers in our lives. The car I drive has 31 microprocessors in it. And almost any new car has nearly that many. If the anti-lock brake systems in your cars, there's a processor in there. And it decides how to apply the brake pressure and does a better job than you could so that on wet pavement you stop and you don't slide. And in fact, anywhere there's information, there's going to be a task for computing. Todo mundo é afetado.
Os computadores regem a nossa vida. Eles estão transformando nossos locais de trabalho, embaralhando nossa economia, redefinindo a medicina e adicionando novas dimensões a tudo, desde a ciência até o entretenimento. Prepare for the game of your life. Mas, além de qualquer coisa imaginada pelos programadores de computador, nós todos estamos sendo arrastados para dentro de um mundo onde as máquinas comandam. O exemplo clássico é o piloto de caça. Sua vida e talvez a segurança de um país dependem de um punhado de chips de computador. Na base Langley da Força Aérea Americana, os pilotos chamam essa interação homem-máquina de fly-by-wire. É um enorme benefício num trabalho em que a informação errada é quase sempre sinônimo de morte. The fly-by-wire system is a much better and more advanced system because you can fly basically an unstable airplane that wouldn't humanly be possible to fly without it. The computer is updating the flight control inputs many times a second, which a human is just unable to do. The pilot gives a control input and says, I want to turn the airplane left. So the computer says, okay, the pilot wants a left turn. What is the best combination of flight controls I can give him to turn the plane left? So the computer decides the best thing to do and then does it. Outro computador é responsável pela informação vital projetada no para-brisa do avião. Isso é chamado de HUD, ou Heads Up Display. Basically, it's a display that lets the pilot look outside the airplane and focus on the target that he's trying to kill. And it takes all of the information that you would normally have to look down in the cockpit for, and your computer is constantly calculating and recalculating and displaying that information to me right on the HUD. And you can look up where you need to be looking and still have the same information displayed to you. It's a very dynamic environment. When the displays are moving, we call them breathing, and it really feels like a living thing. Malfunctions are removed, and we're now back to flying a good aircraft. A complexa interação começa no solo com um simulador de voo. É onde o piloto aprende a contar com os computadores para sua sobrevivência. West 20 miles, 15,000. Sorted. Sim 1, Fox 3, 270. Sim 1, Hostile 270. 20 miles, 14,000. Okay, target now, 095, 40 miles. Esta miríade de usos faz a própria palavra computador parecer inadequada. Mas, reduzido a seus chips, isso é tudo o que o computador é. Uma calculadora surpreendentemente rápida. Ele trabalha reduzindo tudo no mundo a números. Isso não é tão misterioso quanto parece. O tempo, como o ponteiro de um relógio de parede, se move suavemente ao longo de uma infinidade de momentos. Um relógio digital nos mostra que o tempo pula de um segundo para o outro, sem nada entre os números. Eles chamam o relógio de parede de relógio analógico. O relógio digital é chamado de, relógio digital. O computador faz com a informação o que um relógio digital faz com o tempo. Ele corta tudo em pedaços e transforma cada pedaço num número. As imagens são transformadas em minúsculos quadrados de luz. Cada quadrado tem uma localização dentro de uma composição que é expressa por um número. E cada quadrado tem uma cor que é descrita por quantidades numéricas de vermelho, verde e azul. As trombetas dos monges tibetanos têm sons expressos por um conjunto de frequências num ponto no tempo.
e outro conjunto mais tarde. Ambos, o som e a cena, são transformados em números digitalizados. E só então, quando eles são digitalizados, as máquinas têm com o que trabalhar. O mais primitivo exemplo de mecanismo computacional deve ter existido na antiga Babilônia, onde pilhas de pedras que representavam números evoluíram para um sistema que tinha valores segundo a posição. Talvez uma pedra branca representasse 10 pedras cinzas e uma pedra clara, 10 pedras brancas. O ábaco, um sistema de computação de 5.000 anos, é considerado a mais primitiva versão do computador digital. Por volta do século II, seu uso estava disseminado no Oriente Médio e na China, onde ele ainda é usado hoje. Ele foi realmente a primeira máquina de matemática em operação. The abacus is a very simple but very effective calculating device because you use beads to represent numbers, and it has place holdings in numbers, so you can add, say, 1 million plus 1 million just by sliding 2 beads over on the millionth place. So it was an early digital way of calculating because each stone on the abacus represents 1 digit. Alguns séculos mais tarde, a computação introduziu seu método no debate filosófico sob a forma de lógica. In Buddhist debating, there'll be one person posing questions. Then the person who's answering really can only answer yes or no. It's 0 or 1. It's very interesting. If questions are posed in a logical manner, if the person who's arguing something poses the questions in a very logical train of thought, then if I simply answer yes or no at the right place, if I give the right answer, eventually we must reach truth. It's exactly how a computer works, because if you perform the right operations, and if the program is logical, then you must reach the right result with that program. Nos anos 1600, esse método de computação, sim, não, foi aplicado à matemática na forma de zeros e uns. Ele foi chamado de sistema de números binários ou código binário. Na contagem binária, você substitui um lugar à esquerda toda vez que obtém um múltiplo de 2. 1 é 1, mais 2 é 1, 0. 3 é 1, 1, mais 4 é outro múltiplo de 2. Então, ele pula um lugar para a esquerda para 1, 0, 0. 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Felizmente, nós não precisamos ter tudo isso na cabeça ao mesmo tempo. É suficiente saber que qualquer número pode ser escrito como uma fileira de zeros e uns. Os números binários não foram muito mais que uma curiosidade matemática até que começamos a fazer calculadoras elétricas. Early in the first computers, people wondered how should we represent information. It turns out that binary code was selected because a binary code is very simple. It means you express everything as some combination of ones and zeros. And the reason that's simple for a computer is that you can make it look like a switch. It's on or it's off. There is a electrical signal or no electrical signal. There is plus 5 volts or minus 5 volts. And so if you looked inside a computer and you went in there with a little electrical probe, where we might see a number stored as 010101, you'd go down there and say, plus 5 volts, minus 5 volts, plus, minus, plus, minus. And that very simple thing is easy for a computer to do. Pense nele como um grande conjunto de lâmpadas, cada uma conectada a um interruptor de luz. Se você liga a combinação correta de lâmpadas, pode escrever seu nome com as luzes. O modo como o computador faz isso é armazenando zeros e uns, ou bits. Dada a combinação certa, um computador pode representar quase qualquer coisa em termos de cálculo. Once it's in the computer, forget that it's red or blue, or forget that it's trumpets, or forget that it's somebody shouting or somebody whispering. It's all just ons and offs.
Os primeiros computadores usavam interruptores mecânicos para ligar e desligar, mas os pesquisadores os trocaram por válvulas eletrônicas e elas fizeram a mesma coisa, porém mais rápido. Uma válvula conduz corrente enquanto está recebendo um sinal de controle. Quando o sinal para, a corrente elétrica para. Quando os elétrons estão fluindo, a válvula é um binário. Quando a corrente para, é um zero. Então, mais adiante, veio o transistor, um minúsculo pedaço de silício que também podia mudar de bloqueador de eletricidade para condutor. Numa explosão de criatividade, os pesquisadores chamaram esses novos materiais de semicondutores. A invenção revolucionou e miniaturizou o mundo dos computadores. Agora, os interruptores podiam ser microscópicos, mais rápidos e mais confiáveis. Assim, um computador é uma máquina feita de um punhado de transistores idênticos, todos fazendo a mesma coisa simples, todos trabalhando juntos. Mas os transistores conferem uns aos outros o tempo todo. And it's much easier for electronics to decide whether things are zeros and ones than to decide other things. It's either there or it isn't. When it's in that format, it's also then possible to create all kinds of error-correcting codes so that, for instance, if you send a word, you know that the sum of all the ones in that word is an even number. Well, you send that information too, so that you then check it and you make sure, and if it isn't right, you send it again until you get it right. Os próprios chips impõem disciplina nas fileiras. E essa é a diferença fundamental entre informação analógica e digital. It's going to allow us to have an error-free means of transmitting information, something you never had before. You know, if you made a tape, and you make a tape of the tape, you make a tape of the tape of the tape, the quality starts being awful. In a digital world, because you can use error-correcting codes, and because of the way you store digital information, it's always a 0 or a 1. It's never a half, so you can always force things to be exactly what they should be. There's no degradation. Isso significa que a sua cópia de segurança do programa é uma cópia exata do original. Significa que os escritos sagrados no CD dos monges são duplicatas exatas. Significa que o computador do banco atualiza seu saldo bancário cada vez que você retira dinheiro de um terminal eletrônico. Os computadores podem nos trazer os ensinamentos de Buda e nos permitir devolver um cheque sem fundos, tudo em segundos. Por volta da metade dos anos 90, os computadores tomaram conta dos locais de trabalho e ocuparam 1 em cada 3 lares americanos. Termos antes restritos aos cientistas de computação se infiltraram na linguagem. Mas a felicidade é um novo programa? A superestrada da informação é a cura para todos os nossos males? Olhar por baixo da tampa dessas máquinas pode fornecer algum discernimento e perspectiva. There isn't any mystique like that they've got an intelligence. If you look at a factory or something and think of the mystique as how does a factory produce something, you realize there are just thousands, if not more, little steps that go on in there that people do this step and that step and that step, and then pretty soon that factory is producing a car. Em vez de operários, o computador tem milhões de transistores fazendo o trabalho. Eles estão ligados em linhas de montagem microscópicas dentro dos chips de silício e produzem dados. The chip is the brains of the computer. It connects all the pieces of the computer, the disk drives and the RAM and the ROM and all those different things, the keyboard, the mouse. It's at the heart of it. It is the thing that controls everything else. O mundo dentro da caixa do computador parece um conjunto de apartamentos para pulgas, mas as funções são bastante simples. Um computador precisa de um modo de se conectar ao mundo externo, teclado e mouse para a entrada de dados, a tela para a saída. Ele precisa de um cérebro, uma unidade central de processamento para operações básicas como somar e subtrair.
Um conjunto variável de instruções que digam à unidade de processamento o que fazer hoje e um modo de lembrar tudo o que acontece. Todas essas unidades trabalham juntas cada vez que você liga o seu computador. When you press the key of a keyboard, imagine underneath it are sort of avenues and streets which aren't connected yet. They don't connect until you press down on the key. You create an electrical connection. The computer reads exactly what the location of that connection is, and maybe it's the letter P or the letter Q or something like that. A conexão elétrica, o sinal, é enviada como bits através de um fio para o chip ROM BIOS, Read Only Memory Basic Input-Output System. Ele é responsável por traduzir as teclas digitadas para instruções que a máquina pode entender. Dentro, há uma tabela pré-gravada que combina os níveis de voltagem com as letras e os símbolos e determina um código binário. O P é então enviado para a unidade de processamento central, a CPU. A CPU é a principal coordenadora do computador. Na maioria dos PCs, ela consiste em um único chip de silício. Uma de suas responsabilidades é exibir letras na tela. Ela faz isso chamando um mini-programa da memória de acesso aleatório, a RAM, a área que armazena temporariamente as instruções. Aquele programa traduz os números binários em letras, símbolos e imagens, fazendo o trabalho para o qual nós compramos o computador em primeiro lugar. The task of programming software is what gives the soul to this machine. It's what harnesses that raw horsepower. Think of it as an enormous list of instructions of what to do. And part of that instruction is what to do when a key is struck. And so when that key is struck, boom, you go off to the what to do when the key is struck instruction, and it goes down. And one of the things it'll do is say, well, let's put that up on the screen. Another thing it'll typically do is say, gee, we better save that in memory because we want to remember this particular key. Computador tem dois tipos de memória, RAM e ROM. As instruções no chip BIOS são um exemplo de memória permanente. Elas são construídas dentro do hardware e estão lá mesmo quando a máquina está desligada. Think of ROM as letters carved in stone, and think of RAM as words written on the blackboard. And when you're finished with the words written on the blackboard, you just wipe them out.